Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Os Correios fecharam o ano de 2021 com um lucro recorde de 3,7 bilhões de reais. O resultado permitirá pagamento de dividendos à União. É uma boa notícia? Sem dúvida. Os Correios começaram a melhorar na gestão do presidente Temer e continuam melhorando. É uma coisa positiva, não resta a menor dúvida. O lucro superou 100% o valor realizado em 2020. Os Correios fecharam 2021 com lucro recorrente de 3,7 bilhões. É um recorde para a estatal, com EBITDA de 3,1 bilhões. Os números foram divulgados na semana passada pela companhia que está na lista de empresas do governo federal para privatização. Segundo a estatal, o lucro de 3,7 bilhões superou em 100% o valor realizado em 2020. São os melhores índices registrados nos últimos 22 anos. A curva ascendente apresentada nas demonstrações contábeis em conjunto com os resultados anunciados em 2020 e 2021 reflete o êxito do projeto de recuperação financeira e sustentabilidade econômica executados pela atual gestão. De acordo com a empresa, ela superou o déficit que possuía de 600 milhões com a operadora de plano de saúde que vinha pendurado desde 2019. O resultado dos Correios em 2021 vai permitir que a empresa retome o pagamento de dividendos à União, que deverá ficar na ordem de 251 milhões de reais. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirmou nesta quinta-feira que passou, no dia 17, que a estatal está em tratativas para que este montante de dividendos seja autorizado. Então, temos aí um resultado positivo, mostrando que estatais, quando bem administradas, dão resultado sim. Não há a menor dúvida disso. A Petrobras está se recuperando, é um outro bom case também para nós percebermos que desde a época do presidente Temer a Petrobras está em recuperação. Mas isso não me engana e isso não me faz achar que ter estatal é uma medida inteligente. De forma alguma, nós temos que ser a favor das privatizações. Por quê? Porque esse resultado, que ora é muito bom dos Correios, se mudar o governo, se entrar um outro governo que não tenha o mesmo compromisso com o profissionalismo, com a ética, que aparelhe a estatal, que coloque lá seus apaniguados, voltará a ser um território livre para a bandidagem. Então, não nos enganemos. As estatais serão sempre foco de cobiça e de corrupção. Como acabar com isso? Privatizando-as. Não há outra forma. Então, a privatização é um ponto positivo, não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Nunca se esqueçam disso. É uma coisa boa a privatização, não é ruim. Porque uma estatal sempre será alvo de cobiça. Os Correios, durante muito tempo, foi alvo de picaretagem, de bandidagem. Deixou de ser. Sim, quem garante que continuará assim? Quem garante que continuará assim? Na primeira oportunidade, pode voltar para as mãos daqueles que querem passar a mão. Além disso, vamos também destacar que, embora o resultado seja positivo, os serviços não são bons dos Correios, não são bons. São caros e não são bons. Durante a pandemia, vivi experiências de mandar correspondências para São Paulo no SEDEX, que deveria chegar em até 48 horas no máximo. 24 horas era o normal do SEDEX, de um dia para o outro. Teve casos que o SEDEX demorou 5 até 7 dias para ser entregue. Então, o serviço é péssimo dos Correios, péssimo. Então, é caro, não é barato, um SEDEX. As encomendas também não saem baratas e o serviço deixa muito a desejar. Muito, não é pouco não, muito a desejar. Portanto, temos que continuar batendo nessa tecla da privatização, para que os serviços melhorem e os espaços de roubalheira diminuam. Isso é bom para o Brasil, é bom para o Brasil.
Muito bem, eu quero aproveitar esse vídeo e fazer alguns insights aqui com vocês desse livro extraordinário que mudou minha vida, Pai Rico, Pai Pobre. Este é um livro que mudou minha vida, foi um divisor de águas. E tenho visto muitos comentários no canal de pessoas também dizendo que esse livro marcou muito a vida delas. Eu quero começar nesse vídeo a dar um destaque de uma parte onde ele faz uma menção ao fundador, a um dos primeiros grandes executivos da rede McDonald's, né? Em 1974, o Ray Kroc tinha fundado o McDonald's e ele foi convidado, ele já tinha fundado o McDonald's e foi convidado a fazer uma palestra para uma turma de MBA no Texas. Um amigo chamado Kate Cunningham era aluno dessa turma. E depois de uma exposição forte e inspiradora, os estudantes perguntaram a Ray se gostaria de juntar-se a eles num bar que frequentavam para tomar cerveja. Ele aceitou gentilmente. E no meio do pessoal ele disse: "Qual é o meu negócio?" Todos riram e a maioria da turma pensou que Ray estivesse brincando. Ele disse: "Em que negócio vocês pensam que eu atuo?" Os estudantes soltaram uma gargalhada e finalmente um mais corajoso gritou: "Ray, não há ninguém no mundo que não saiba que você está no ramo dos hambúrgueres." Ray deu uma risada e disse: "Achei que vocês fossem responder isso mesmo." Fez uma pausa e disse: "Senhoras e senhores, eu não atuo no ramo dos hambúrgueres. Meu negócio são imóveis." Kate conta que Ray passou um bom tempo explicando o seu ponto de vista. Em seu plano de negócios, Ray sabia que o principal foco era a venda de franquias de hambúrguer, mas nunca perdeu de vista a localização de cada franquia. Ele sabia que os imóveis e sua localização eram o mais importante fator de sucesso de cada franquia. Basicamente, a pessoa que comprava a franquia estava também comprando o terreno em que se situava a franquia do McDonald's. Portanto, lembre-se, o McDonald's é o maior proprietário individual de terrenos no mundo, superando até a Igreja Católica. Atualmente, o McDonald's é proprietário de alguns dos cruzamentos e esquinas mais valiosos, não só dos Estados Unidos, como também em outras partes do mundo. E aí o Robert Kiyosaki diz: "A maioria das pessoas trabalha para todo mundo, menos para elas próprias. Elas trabalham em primeiro lugar para os donos de empresas, depois para o governo, porque vão pagar impostos, e finalmente para o banco, onde fazem financiamentos de carros e de casas." O segredo, portanto, é: cuide do seu negócio. Cuide do seu negócio. Frequentemente, você se transforma naquilo que você estuda. Se você estuda culinária, você poderá se tornar um bom chefe. Se você estuda direito, você vai se tornar um advogado. E se você estuda mecânica de automóveis, vai ser um mecânico. O erro de tornar-se aquilo que você estuda é que muitas pessoas se esquecem de cuidar de seu negócio. Elas passam a vida toda cuidando de negócios de outras pessoas, enriquecendo essas outras pessoas. Para ter segurança financeira, para ter independência financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. Seu negócio gira em torno da sua coluna de ativos, em oposição à sua coluna de passivo. Portanto, conheça a diferença entre um ativo e um passivo e compre ativos. Entenda a diferença entre ativos e passivos e compre ativos. Os ricos se concentram sempre na sua coluna de ativos, enquanto que os pobres e a classe média estão focados na coluna de passivos. É por isso que ouvimos com tanta frequência: "Preciso de um aumento. Se pelo menos conseguisse uma promoção, vou voltar a estudar para poder procurar um emprego melhor. Vou me demitir em 2 semanas, encontrei um emprego com salário melhor." Ao um primeiro olhar, essas ideias até parecem sensatas,
Contudo, se você prestar atenção, verá que as pessoas não estão ainda cuidando do seu negócio. Todas elas estão focando na coluna da renda e só ajudarão a pessoa a ter mais segurança financeira se o dinheiro adicional for utilizado na aquisição de ativos, geradores de renda. Então, de nada adianta você aumentar a sua receita se você não tiver inteligência financeira para pegar uma parte desse aumento de receita e canalizar para a aquisição de ativos. Ativos estes que vão trabalhar por você ao longo dos anos. A principal razão pela qual os pobres e a classe média são conservadores do ponto de vista financeiro é que eles geralmente não gostam de se arriscar. Eles não têm, na verdade, uma estrutura mental apropriada para lidar com o dinheiro. Falta inteligência financeira. Eles agarram-se com todas as forças aos seus empregos e acreditam que isso é seguro. E isso é uma grande ilusão. A qualquer momento eles podem ser demitidos ou poderão, por alguma razão, deixar de trabalhar por uma contingência do destino. Quando o corte de pessoal acontecer, de repente pode esse corte acontecer exatamente em uma destas pessoas que acreditam que o emprego é algo muito seguro para o seu futuro. Portanto, não perca de vista essa ideia de que você precisa construir, enquanto tem tempo, as condições para a sua independência financeira. Para isso, não basta trabalhar para os outros, não basta ganhar mais dinheiro. É preciso trabalhar para você, cuidar do seu negócio. O seu negócio é uma coluna de ativos. Você precisa estar adquirindo coisas que gerem renda para você. Cada vez mais, no longo prazo. Ações é uma boa forma de focar no desenvolvimento exponencial da sua carteira de ativos. Muitas pessoas estão condenadas a viver dificuldades financeiras quando a sua renda é reduzida. Vão viver dificuldades financeiras. Muitos tomam empréstimos, vendem ativos e consomem as suas reservas. Comece, portanto, a mudar essa realidade. Cuide dos seus negócios. Fique no seu emprego, sim. Ninguém está mandando você deixar o seu emprego. Fique nele. Mas comece a comprar ativos. Ativos verdadeiros. Não passivos ou objetos pessoais que não terão valor real. Um carro novo perde em média 25% do preço que você paga no momento que sai da concessionária. Isso não é um ativo verdadeiro. Mesmo que seu banco permita que você o liste entre seus ativos, a lição é manter reduzidas as despesas, reduzir os passivos e formar de forma consistente uma sólida base de ativos. Faça isso, você não vai se arrepender. Os ativos reais, eles se agrupam em várias categorias diferentes. São negócios que não exigem a minha presença, eu sou o dono de um deles, mas eles são administrados por outras pessoas. São ações, são títulos, são fundos mútuos, são imóveis que geram renda, são promissórias, são royalties provenientes de propriedade intelectual, como música, escritos, patentes, tudo que tenha valor, que gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Quando eu digo, diz Kiyosaki, cuide de seus negócios, refiro-me à manutenção de uma sólida coluna de ativos. O melhor do dinheiro é que ele trabalha 24 horas por dia e pode fazê-lo durante muitas gerações. Fique no seu emprego, seja um ótimo profissional, ofereça o seu melhor, mas construa a cada mês a sua coluna de ativos. À medida que seu fluxo de caixa cresce, você pode comprar alguns artigos de luxo. Uma distinção importante é essa: os ricos compram os artigos de luxo por último.
enquanto os pobres e a classe média tendem a fazê-lo muito cedo. Nos Estados Unidos, os pobres e a classe média frequentemente compram itens de luxos como casas grandes, casacos de pele, joias, barcos, diamantes, porque eles desejam viver de aparência, eles desejam aparentar que são ricos. Parecem ricos, mas na verdade estão afundando em dívidas. As pessoas que têm dinheiro de fato, os ricos, pensam no longo prazo, constroem primeiro a sua coluna de ativos. Então, com a renda gerada pela coluna de ativos, eles se permitem determinados presentes, determinados luxos, que não vão comprometer em nada a sua construção de riqueza. Pense nisso. Isso é muito importante para quem quer desenvolver a inteligência financeira. Não deixe de ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Mudou minha vida. Se você não leu ainda, acredite, vai mudar a sua. Este é um livro para construir a sua inteligência financeira. Acredite, vai lhe ajudar muito. Para finalizar esse vídeo, eu quero comentar com vocês um dado que eu andei pesquisando sobre a Oi. Esse dado é muito importante. Existem alguns fundos agressivos que estão investidos em Oi já há algum tempo. Existem alguns fundos agressivos, não são a maioria, são minoria. Existem alguns fundos agressivos, minoria, que estão investidos em Oi há algum tempo. Nas minhas pesquisas, identifiquei 11 fundos que possuem mais de 10 milhões de reais investidos em Oi. 11 fundos que possuem mais de 10 milhões de reais investidos em Oi. Dentre esses 11, existe um, que é o Moat Capital. O Moat Capital, nós já comentamos sobre ele aqui no passado, ele está investido em Oi desde 2019. Muito bem, o Moat Capital possui cerca de 140 milhões de reais investidos em Oi. O Moat Capital possui cerca de 140 milhões de reais investidos em Oi. Esse é o último dado que eu peguei em 2021, em setembro. Não sei, é possível que ele tenha aumentado a participação, mas esse dado é de setembro. 148 milhões de reais investidos em Oi. Eles estão em Oi desde 2019, o Moat Capital. Isso nos diz o seguinte, olha, nós temos um fundo que está investido em 140 milhões de reais em Oi, temos outros 10 que têm mais de 10 milhões de reais investidos. Tem gente grande de olho na Oi, claro que tem. Por enquanto são exceções, por conta da recuperação judicial da Oi. Mas eu acredito que ao sair da recuperação judicial, outros fundos passarão a ter interesse na Oi. A ação está de graça. A ação está de graça. Fizemos uma conta no final de semana passado que nós chegamos muito facilmente a um preço justo de R$ 3,33. Então percebam o potencial de crescimento explosivo que a ação tem. Preço justo, R$ 3,33. Se você não assistiu o nosso vídeo, foi no final de semana passado, assista. É uma conta simples que a gente fez demonstrando que a ação da Oi deveria estar valendo, na saída da recuperação judicial, R$ 3,33. São contas assim que estes 11 fundos que têm mais de 10 milhões de reais estão fazendo. Dentre eles um que tem, em setembro do ano passado, 140 milhões de reais investidos em Oi. Então, é gente que está pensando numa grande valorização, que enxergam potencial. Vamos aguardar, mas estamos convictos que estamos dentro de uma boa história de sucesso que pode mudar a sua, a minha, a nossa vida. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.